meus queridos, ô professor, a minha avó disse que peixe não bebe água. Será que ela tem razão? Porque o peixinho vive na água, né, professor? Como é que ele não vai beber água? E outra coisa, a água não é salgada, não ia dar mais sede ainda nele? Querido, quer saber se a tua avó tá certa? Segura na bagaça, que depois da vinheta vamos ver osmorregulação em peixes pra você. Então, olha só, peixe, afinal de contas, bebe ou não bebe água? Depende qual o peixe. Professor, agora eu se perdi-me todo. Olha só, querido, vamos lá. Vamos aqui analisar um peixe de água doce, um peixe de água salgada, ambos peixes ósseos, ou seja, osteíctes, e depois vamos dar uma analisada num peixe condríctes, beleza? Eu vou te ensinar o peixe de água doce. E automaticamente você, ali do outro lado, pequeno gafanhoto, você, menina veneno, comigo vai concluir o que faz o peixe de água salgada. Belezinha? Então vamos lá. Vamos dar uma analisada sobre o aspecto de concentração. Então imagina que aqui eu tenho um peixe de água doce, uma tilápia, uma traíra, uma carpa, enfim, um peixinho de água doce. Se ele é de água doce, significa dizer que a água tem açúcar? Não, né, gafanhoto? Significa dizer que a água tem menos sais que peixe de água salgada. Aliás, que a água tem menos sais que a água salgada, né? Mas não necessariamente que ela não tenha sal nenhum ou que ela seja doce. Beleza? Então, o que acontece? Eu quero que você entenda que, sobre o ponto de vista de concentração, o peixe está mais concentrado em relação ao meio onde ele está, que está menos concentrado, uma vez que ele é um peixe de água doce. Ou seja, este peixe está no meio, hipotônico. Belezinha? Se ele está no meio hipotônico, significa que fora dele, na água doce, tem menos sais que dentro dele. Bom, aí vocês viram lá em transportes de membrana que quando eu tenho dois meios com concentrações diferentes, a tendência ou sou de perder soluto ou de ganhar solvente. E é isso que vai acontecer. Como ele está em meio de água doce, que é hipotônico, ele começa a ter um processo de osmose que vai do meio para dentro dele. Ou seja, vai começar a entrar água nesse peixinho. E essa água está entrando por osmose. Lembra? Transporte passivo. Beleza? Pessoal, mas por que está entrando água no peixinho? E por onde que ele entra? Pela pele, pela escama, né? Pela brânquia? Geralmente por aqui, ó. Por isso que eu fiz a flechinha aparecer aqui, ó. Porque geralmente esta água que está entrando por osmose entra pela brânquia, mas também pode entrar pela escama, tá? Pelo tecido tegumentar do peixe. Beleza? Então ele vai começar a receber água. Vai entrando água. Por quê? Porque a água está passando solvente do menos para o mais concentrado. Aí tu vai dizer assim, ô professor, esse peixe vai explodir. Este peixe vai explodir de tanta água. Agora eu te pergunto, gafanhoto, olha aqui. Se ele recebe tanta água via osmose, você acha que ele precisa beber água? Não. Ele bebe pouca água, bebe pouquíssima quantidade de água. Na realidade, eu botei uma flechinha bem pequenininha, na realidade ele praticamente não bebe água alguma, porque ele não tem necessidade de se hidratar bebendo a água, uma vez que a água está entrando por osmose.
né? Por isso que eu posso dizer, ele bebe pouca água ou praticamente não bebe água. Por que a gente diz que praticamente não bebe água? Porque naturalmente, como ele respira pela boca para passar para a brânquia, quando ele engole e vai comer um peixe menor ou um molusco, ele acaba engolindo água. Mas o que eu quero que tu entenda é que ele não teria a necessidade de beber água para se hidratar, uma vez que está entrando muita água por osmose. Beleza? Então, ele passa a não beber água. Só que ele tem um outro problema para resolver, porque se ele começar a entrar água, esse peixe vai inchar, até que explode. Explode. O que acontece? Ele, para compensar esse aumento de água que está entrando, ele vai fazer xixi pra cacete. Olha só, é meio contraditório. O peixe que não bebe água é o peixe que mais urina. Mas por que, professor? Não tem lógica, porque quanto mais água eu bebo, mais eu urino, beleza? Mas você não está na água, negou. Você é um animal terrestre, ele está na água e numa água doce. Ele está numa água em que há uma diferença de concentração muito grande e a água já está entrando por osmose. Então, já que está entrando por osmose, não precisa entrar pela boca, não precisa entrar por via de hidratação oral, normal. E para equilibrar essa regulação, né, para regular essa quantidade de água, este carinha então, ele acaba, urina muito, urina pra cacete, beleza? Por quê? Porque ele quer eliminar essa quantidade de água a mais que está entrando. Então, por mais contraditório que pareça, realmente o peixe que menos bebe água é o peixe que mais urina, porque ele quer eliminar esta água que está entrando por osmose através da urina. Agora tu tem um problema aí para esse peixinho. Qual é o problema desse peixinho? Quando ele urina demais, você vai lembrar que urina é um solvente e ela acaba carregando íons, sais embora. Então muitos sais minerais vão ser perdidos por este excesso de urina. E aí eu posso causar um desequilíbrio iônico nesse peixe. Olha só, ele queria perder água, mas está perdendo sais. E ele quer recuperar esses sais. Como é que ele recupera? Quando este peixinho está respirando, em que a água passa pela brânquia, ele pega estes sais minerais, da água e joga para dentro do corpo de novo. Só que tu vai dizer, professor, mas é meio que pegar contra o gradiente de concentração, né? É isso mesmo, ele está reabsorvendo sal, ele está absorvendo sal contra o gradiente de concentração dele. Então, o que acontece? Você vai ter aqui, nas brânquias, vou até escrever aqui, nas brânquias, na hora que a água passa pelas brânquias no processo respiratório, há então uma absorção ativa de sais minerais. Ativa de sais minerais. Ele vai pegar sal mineral da água e vai jogar para dentro do corpo dele, contra o gradiente de concentração. Ou seja, está ocorrendo aqui, um transporte ativo. Transporte ativo. Beleza? Então recapitula aqui comigo, nego. Peixinho de água doce. Como a água tem pouco sal porque ela é doce, o peixe é mais concentrado que a água. A água entra por osmose. No que a água entra por osmose, para ele não explodir, este peixe não bebe água e urina pra cacete. Beleza? Quando ele urina pra cacete, ele acaba perdendo muito sal que ele não queria perder. O que ele faz então? Isso aqui é uma consequência, né? Urinar muito, né? Acaba causando como consequência que ele tem que, pelas brânquias, absorver de forma ativa, por transporte ativo, esse sal que ele está perdendo na urina, para que não haja então um descontrole osmótico e iônico dentro desse peixinho, beleza? Com isso, o peixe de água doce então consegue se regular tanto no soluto, que são os sais,
quanto no solvente, que é água. Então, peixe de água doce não bebe água e urina pra cacete. Professor, e o peixe de água salgada? É o contrário, menina veneno. É só o contrário. Ou seja, se o peixe é de água salgada, ele está na água salgada. Então, a água, ela é muito mais concentrada. A água em que ele está é muito mais concentrada do que o interior do peixe. Então, um peixe de água salgada está no meio que? Hipertônico. Ó, hipertônico. A água é mais concentrada. O de água doce estava no meio hipo. A água salgada é hipertônico. Ora, o que vai acontecer? A água vai começar a sair do peixe e ir para o meio. Ou seja, a água do peixe vai começar a sair. Vai começar a sair. Vai começar a sair como? Por osmose. Ó, por osmose. Então, ao invés desse peixe ganhar água, ele perde. Vai perdendo, ele vai desidratando. Beleza? Bom, para compensar essa desidratação que é extremamente severa, tu imagina, a água do oceano é extremamente salgada. Então, a diferença de concentração aqui é muito grande. E por ser muito grande, essa desidratação pode ser tamanha que possa levar o indivíduo a óbito, né? O peixinho morrer em poucos minutos. Então, o que acontece? Para compensar, já que ele está perdendo muita água por osmose, esse cara aqui, ó, olha aqui a flecha, bebe muita, mas muita água. Ele acaba engolindo muita água. Deixa eu botar lá em cima para não atrapalhar o meu outro esquema aqui. Então esse cara aqui, bebe uma quantidade muito grande de água, justamente para repor a água que ele está perdendo, que ele está desidratando. Beleza? Mas mesmo bebendo muita água, ele está perdendo muita água. Então ele vai fazer assim, vou economizar água. Porque apesar de eu ser um camelo de tanta água que eu estou tomando, eu estou perdendo muita água por osmose. Então eu vou fazer com que a minha urina seja com volume menor. Ou seja, este cara vai urinar pouco. Vai ter uma urina diminuída, tá? Então vamos botar um tracinho aqui, vai ter uma urina diminuída. Então ele urina menos. Esse cara urina mais, este cara urina menos. Tranquilo? O vestibular pode falar o seguinte: a urina do peixe de água salgada geralmente é concentrada. É isso aí. Quando você elimina a urina com menor volume de solvente, a tua urina sai o quê? Concentrada. Concentrada. Tudo bem? Concentrada. Quando você elimina a urina com uma quantidade muito grande de solvente, a tua urina tende a ser uma urina o quê? Diluída. Beleza? Então, o peixe de água salgada toma muito mais água do que o peixe de água doce. Pessoal, mas ele toma água o quê? Salgada. Salgada mesmo. Pessoal, vai dar mais sede ainda, claro. O que acontece? Como ele tem água salgada, está entrando água salgada, e ele está urinando pouco, beleza? E ele está perdendo água ainda para piorar a situação, ele começa a ter muitos sais aqui no corpo. Pessoal, mas se ele tem sais, ele vai concentrar, vai ficar mais concentrado? Não chega a ficar mais concentrado. Então ele tem que eliminar esses sais. E ele vai eliminar da mesma forma como o peixe de água doce pegou. Ou seja, por absorção ativa, aqui ele vai eliminar por eliminação ativa pelas brânquias. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai ter nas brânquias, de novo, lá nas brânquias, em virtude, inclusive, da água que ele está tomando ser muito salgada, e como ele está tomando água salgada e está urinando pouco, ele não consegue eliminar esse sal, então, nas brânquias, ele vai ter, então, uma eliminação ativa de sais. Ou seja, os sais das brânquias vão começar a sair e ser eliminados na água, né? E isso é também um transporte ativo.
transporte ativo. Tu percebe que é exatamente o contrário da água doce. Tudo. Se você entender o mecanismo e a lógica da água doce, você vai entender o mecanismo e a lógica da água salgada. Então, por exemplo, a tainha bebe água pra cacete, urina pouco, é uma urina bem concentrada e acaba jogando sal fora pela brânquia. Já a carpa acaba tomando pouquíssima água, urina muito e acaba pegando sal de forma ativa pelas brânquias. Tanto este cara quanto este cara estão osmorregulando, excretando amônia. Beleza? Não é a amônia que vai fazer isso ou aquilo, não. Ambos excretam amônia. Tranquilo? Esse aqui, ó, excreta além da amônia um outro componente que não vem ao caso, né? Porque se você lembrar, professor, a amônia é tóxica? É tóxica. Se ela é tóxica, ela tem que excretar com muita água, isso mesmo. Mas aqui está saindo pouca água, uma vez que ele já está perdendo água por osmose. Então, ele não vai se intoxicar? É que parte da amônia é transformada num outro composto, mas isso mais para graduação, isso não aparece em vestibular. De qualquer maneira, tanto esse de água doce quanto esse de água salgada vão excretar amônia. De boa? Tranquilo? Beleza? Bom, e o condríctes? Porque esses dois peixes são ósseos, né? E o peixe cartilaginoso? O peixe cartilaginoso, olha aqui, ó. O cartilaginoso, ele vai fazer muito xixi, pouco xixi, qual é a dele? No caso, tubarão, ele não excreta amônia. Então ele excreta o quê? Ureia. O esquema dele é excretar ureia. Pessoal, mas ureia, ele é urotélico, isso mesmo. Esses dois são aminotélicos, esse aqui é urotélico. Mas por que ele é urotélico, já que ele vive na água? Ele é urotélico por causa daquele processo de reprodução, que ele é ovovivíparo ou um vivíparo meia boca lá. Então, se ele excretar amônio, o feto fica muito intoxicado. Se ele excretar ácido úrico, ele é insolúvel em água, ele não consegue passar para a mãe ou para o ovo. Enfim, por uma questão evolutiva, ele excreta ureia, certo? E aí, como é que funciona a osmorregulação? Ele acaba acumulando tanta ureia, mas tanta ureia no corpo, que ele faz com que o ambiente interno e externo tendam à isotonia. Professor, como assim? Ó, água doce é hipotônico em relação ao peixe. A água salgada é hipertônica em relação ao peixe. O tubarão, ele armazena ureia, ó, vou anotar aqui, ó, ele aumenta a concentração de ureia no corpo, aumenta a concentração de ureia no corpo, aumentando essa concentração de ureia no corpo, aumenta onde, professor? Fica no sangue? Não, cara, músculo, na barbatana, eles vão colocando principalmente no tecido muscular, tá? Aumentando esta ureia no corpo, ele faz com que haja entre o meio e ele, ó, uma igual concentração. Ele acaba estimulando, né? Estimulando não, ele acaba fazendo com que haja entre os dois, entre o meio e ele, uma isotonia. Deixa eu botar em verde para manter o padrão aqui, ó. Então você induz ali, o peixinho induz uma isotonia, ó, uma concentração igual. Então eu posso dizer que apesar de ele estar na água do mar, que é uma água extremamente salgada, esse acúmulo, esse aumento da concentração de ureia no corpo faz com que tenda a uma isotonia. Aí ele nem perde água por osmose, ele nem ganha água por osmose e ele acaba então tomando água e fazendo urina de maneira normal, sem perder muita água ou perder pouca água ou ter que eliminar sódio ou não pelas brânquias, sais minerais ou não pelas brânquias. Deu para entender? Por isso que algumas culturas que comem carne de tubarão, que tem pessoas que comem carne de tubarão, né? E quando eles estão ensopando aquela carne, eles sentem um cheiro de xixi absurdo. Nossa, mas isso aqui está estragado, cheiro de urina. Não é isso, é porque como ele é urotélico e como para tentar manter a osmorregulação, ele tende a uma isotonia, concentrando muita ureia na carne. Quando a pessoa vai aquecer essa carne, essa ureia então começa a se volatizar e a pessoa sente aquele cheiro de ureia que é característico, o cheiro da nossa urina, porque a nossa urina tem muita ureia. Belezinha? Então basicamente é desta maneira que os peixes fazem o que a gente chama de
osmorregulação. Lembrando, esses peixes têm rins. São rins do tipo mesonéfrons, né? Se localiza na porção torácica desses bichinhos. Tranquilo? Aminotélicos, urotélicos, tá? Desnecessário dizer que foi um prazer revê-los. Um beijo na alma e até a próxima aula.